no início deste novo mês, eu propus no meu espírito, entendendo algo do Senhor, que nós estamos vivendo no mês de setembro, e isso já fazem 13 anos, nós vivemos um tema, e é o mês da fidelidade. Diga isso comigo: fidelidade de Deus. Isso. Todas as vezes, irmão, você que pega aquele pote da sua casa de sal, e você vai salgar a sua comida, quando você olha para o sal significa fidelidade. O Senhor disse para o Ló, que quando ele saísse daquele lugar, era para que eles não olhassem para trás. Mas a mulher do Ló, ela não obedeceu, e ela olhou para trás, e ela se transformou numa estátua de sal. Segundo os historiadores, esse local é o Mar Morto, aonde, se Jesus não voltar, nós vamos dar uma entradinha ano que vem lá nele. Ué, você não quer mais ir lá no Mar Morto porque você ficou sabendo que era lá? Foi por isso que eu não entrei. Eu não entrei lá por causa dessa tribulosa, dessa mulher do Ló, que olhou para trás, e Deus não podia negar-se a si mesmo. Uma das características do Senhor, algo do seu caráter é fidelidade, ele não volta atrás, não é? Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Então ele tem o seu caminho na tormenta, e ele ama a obediência. Deus é amor, mas ele também deseja que o seu povo o obedeça, e porque ela não obedeceu, ela se transformou numa estátua de sal. Então sal é fidelidade do Senhor. Então eu entendi que nós deveríamos nesse mês proclamar a palavra do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então eu queria sugerir que você, na sua casa, tomasse a sua Bíblia e você pudesse pronunciar a palavra de Deus em voz alta lá na sua casa. Você não está rezando, você está proclamando a palavra, você está se apropriando dela. Porque, não sei se você percebe as coisas, mas a família é um alvo do nosso adversário. Porque o que ele deseja? Ele deseja exterminar com a igreja. Então ele sabe que com a igreja ele não consegue, o inferno não prevalece contra a igreja. Você pode declarar isso? Contra a igreja, o inferno não prevalece. Então qual que é a estratégia dele? Tocar na família. Por quê? Porque a igreja é a continuidade da nossa casa. Você pode dizer isso para o teu irmão? Esta igreja, fala para ele, é a continuidade da sua casa. Então, se ele mexer na estrutura da nossa casa, da nossa família, ele arrebenta, acaba com a igreja. Então, ele também sabe que quando há unidade, há a ordem de Deus. E você acabou de ouvir que, na verdade, Deus não pode voltar atrás daquilo que ele fala. Então, ele prometeu para nós que se vivêssemos em unidade, ele ordenava a bênção. Então, o que ele faz? Ele trabalha em situações. Essa semana explodiu na internet o que estão tentando fazer acerca da família. Então, como eles não estão conseguindo entrar nas escolas, porque nós estamos com os nossos olhos abertos, então como eles não estão conseguindo colocar algumas coisas goela abaixo na gente, agora eles estão tentando usar a exposição de artes para destruir a família. Então nós não podemos, amados, não é porque estamos vindo à igreja, porque estamos hoje no culto aqui, que está tudo bem, não é porque nós estamos aqui celebrando o Senhor, que estamos, glória, não, nós temos que ficar muito atentos, porque o nosso adversário, ele anda ao meu, ele anda ao seu, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma oportunidade para nos tragar, amém? Então diga para o teu irmão, preciso que você fique atento, fala para ele, porque o seu adversário, fala para ele está rodeando você, ele está esperando um momento para tentar entrar, tocar, destruir, ele quer destruir aquilo que o Senhor desejou e sonhou. Nessa última terça-feira, nós tivemos na Escola da Bíblia uma aula tremenda, e eu estava mostrando para os irmãos, não é? Quando o Senhor, então, ele faz o Adão. A Bíblia fala lá em Gênesis, no capítulo de número 1, que ele faz homem, o Adão, imagem e semelhança, macho e fêmea o criou. Mas depois ele faz, então, ele cria para o Adão uma ajudadora. Então, como que Deus, então, criou o Adão, macho e fêmea, e depois ele faz uma ajudadora? Porque justamente quando ele saca do homem esse lado feminino que estava nele, e faz, porque Deus só pode fazer alguma coisa, recriar alguma coisa de alguma coisa criada. Então você, homem, o Adão, homem, era criado, então o Senhor saca a parte feminina e constitui Eva. E quando eles se descem em intimidade, eles então manifestariam a glória do Senhor, a obra acabada.
Então o nosso adversário, ele cria situações simplesmente para que o poder pleno do Senhor não se estabeleça, mas que eu e você estejamos atentos e alertas para vivermos com sabedoria tudo aquilo que Deus tem para mim, para você, para nós, em nome de Jesus, amém? Então hoje eu vou, permitindo o Senhor, compartilhar com você mais uma ministração. A pastora Elaine fez isso semana passada. Nós vamos falar sobre minha família pode ser mais feliz. Na verdade isso é um tema, né? A nossa família pode ser mais feliz? Pode. Mas eu queria compartilhar e quero compartilhar algumas coisas bem simples. Eu queria compartilhar com você o primeiro texto, Provérbios capítulo 24, versículo 3, acerca de algo que nós precisamos nos atentar. Eu preciso hoje falar um pouco do beabá, de como nós devemos viver como família, para nós entendermos o que Deus tem para nós aqui hoje. Provérbios 24, no versículo 3, diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Vamos declarar isso em voz alta, por favor? Eu vou contar até 3, você enche o peito aí e fala, vai. 1, 2, 3. Se existe uma coisa difícil de ser entendida, compreendida e digerida por nós, chama-se matrimônio. São dois seres diferentes. Na verdade, quando eles estão namorando, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, ela é maravilhosa, não existe ninguém mais perfeita do que ela. Ele é um príncipe, ele era um sapo que se transformou em alguém impecável. É maravilhoso. Por quê? Porque ninguém tem que lavar a roupa de ninguém, porque ninguém tem que fazer faxina, porque ninguém tem que servir ninguém, porque chega em casa ela já está pronta, e quando você encontra ele também já está trocado. Muito dificilmente você dormiu do lado dele, então você também sabe que ele não sabe que ele ronca, que tem chulé, que tem frieira, e assim por diante. Você fica sabendo depois que você casa das bagunças que eles são, larga as coisas debaixo da cama, arranca a roupa sem desunosar, e fica tudo enosado e joga dentro do cesto. Você começa a encontrar coisas. Por quê? São duas pessoas diferentes, tiveram princípios diferentes, cada um cresceu de uma forma. Alguns tiveram todas as áreas da vida supridas, outros tiveram áreas da sua vida sugada e esquecida, por causa de traumas que viveu na sua infância, que viveu na sua criação, e não é culpa nós falarmos disso. Então quando nós falamos de matrimônio, quando as pessoas falam assim, eu vou me casar, e quando as pessoas falam para mim, apóstolo, eu vou me casar, eu falo para elas, você tem certeza? Aí você fala assim, por que você fala isso? Porque é algo muito sério. Quando nós falamos de se casar, nós estamos falando apenas de juntar alianças, de fazer uma cerimônia bonita. Nós estamos falando assim, olha, a partir de agora, eu vivo para te tornar feliz. Eu vivo para agradar você. Eu vivo para dar para você o que você nunca teve na sua vida. Isso, ele para ela e ela para ele. Então, é uma vida de entrega, é uma vida de morte para si, para viver para o próximo. Então, como que uma casa, ela é fundamentada hoje? Ela é fundamentada com sabedoria. E normalmente, você sabe que, quando nós falamos de casamento, nós falamos que a mulher recebeu essa incumbência. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Então, o maior sucesso de uma família, de uma casa, está na mulher. Mas se também os dois não tiverem sabedoria, certamente não conseguem edificar uma casa. Da mesma forma que se não tiver inteligência, ela não se firma. É a mesma coisa que você construir casa. Se você não fundamentar ela direito, você não pode colocar cômodos sobre ela, ou quando não, construir alguma coisa sobre ela. Nós vimos agora esses dias, não é? O furacão que entrou nos Estados Unidos. Mas grande parte daqueles locais onde foi atacado, as casas não são de alvenaria, não são de tijolos, são de madeira. Então eles falam, eles moram num paraíso. E a consequência do paraíso muitas vezes é esse furacão que pega eles. Mas a casa não está fundamentada, por isso que o vento forte destrói ela. Existem muitas famílias que elas não estão fundamentadas. Elas estão edificadas, mas não fundamentadas. Você pode repetir isso comigo? Existem famílias que estão edificadas, mas não fundamentadas. E infelizmente, às vezes, ela sofre, a casa, a família, o matrimônio sofre diversas tempestades por causa deste fundamento.
E fundamento não está à vista, o fundamento fica escondido, é aquilo que fica na profundidade. E quanto maior é o edifício que você deseja construir, maior é o fundamento que você tem que estabelecer. Então, por exemplo, se você se deu a Cristo, você reconheceu Jesus, aceitou Ele, publicamente testemunhou com as águas do batismo, e agora você bate no peito, levanta sua mãozinha para o céu e fala: Senhor, agora usa-me, usa a minha casa, usa, Senhor, a minha família, para sermos, Pai, anunciadores e propagadores do reino do Senhor. Enfim, a oração que você faz. Para você fazer essa oração, a sua casa, a sua família tem que estar totalmente fundamentada, porque é um edifício que você vai construir não para você, mas para o reino. E o primeiro lugar aonde o adversário vai tentar tocar para desestabilizar você é na sua casa, na minha casa, na nossa casa. Então é muito maravilhoso e você tem que querer servir e amar ao Senhor, mas a sua casa não pode estar desprotegida. Eu disse para vocês que o mês passado nós levantamos 31 dias de jejum e oração. Para quê? Para o propósito redenção. Redenção para minha casa? Não. Redenção para minha família? Não. Redenção para minha cidade. Nós estamos falando de território, nós estamos falando de avanço, nós estamos falando de conquista, nós estamos falando de chegar na cara do nosso adversário e dizer para ele: sai daí, porque o domínio agora é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sai daí, é guerra, é batalha. E aonde o nosso adversário vai tentar militar contra mim, contra você? Na minha casa, na sua casa. Certamente o mês passado foi um mês de guerra para você, assim como foi para mim, um mês de ataque, de retaliação, de revide, de todo tipo de situação. E quanto mais você se firma em querer estabelecer o reino, repete isso comigo, estabelecer o reino. Diga: o reino de Deus, o reino das trevas se levantará para medir força com você, para ver se você está pronto a suportar e verdadeiramente aquilo que os seus lábios pronunciam, dizendo que o reino de Deus vai se estabelecer, se você ainda está disposto a pagar o preço para isso. Quantos comigo? Então a nossa preocupação hoje, como ministro do Evangelho para essa casa, é trazer fundamento para a sua casa, para a sua família, para você, para que você viva firmado no Senhor, e para que os ataques do inimigo não desestabilizem você, e nem encontre ilegalidade para tocar na sua casa, para tocar na sua família. Por isso nós precisamos olhar para esse texto, que uma família, uma casa, com a sabedoria edifica-se ela, mas com a inteligência, então ela é firmada. E para que você possa entender, eu procurei trazer o mais mastigadinho possível para você entender hoje. Quantos comigo até agora? Olha lá, o que então é sabedoria? Vamos resumir, para ficar prático: é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir. Diga isso comigo: sabedoria. É a habilidade para discernir o melhor caminho. Então, por exemplo, a Bíblia fala que a mulher sábia edifica. E nós homens, você pode ficar nervoso comigo, irmão, mas nós somos meio chucro e meio bruto de vez em quando. Foi embutido na nossa cabeça que nós somos macho, que macho não pode chorar, e que lavar a louça é coisa de mulherzinha, e que pegar uma vassoura para varrer a casa, isso é coisa de mulherzinha, é nada, isso é coisa de gente que não gosta de trabalhar e não gosta de servir. As irmãs, dá para falar amém, por favor? Amém. Então, tem que fazer sim, mas foi embutido isso na nossa cabeça, foi colocado algumas coisas sobre nós, não é? Foi trazido um jugo sobre nós. Então a Bíblia diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao seu marido. Aí muitos maridos tomam esse versículo e faz disso uma heresia, e faz dela não, na verdade, a sua ajudadora, mas a sua escrava. Aí ele olha para ela, crente às vezes, e fala: não, porque a Bíblia diz que você tem que ser submissa. Submissa não é ser envergonhada, submissa não é ser humilhada, submissa não é ser destratada, submissa é ser honrada. Porque o Senhor não fez ela para mim e para você. Os homens estão aqui? O Senhor não fez para você uma esposa, uma mulher, para ela pilotar fogão e tanquinho. Lá em casa não é tanquinho, lá em casa é máquina de lavar. Pois bem, independente do que seja, Ele fez ela para você para ser ajudadora. E normalmente quando a gente vai, lá em casa acontece isso. De vez em quando eu vou tomar uma decisão e aí a sabedoria de casa fala: olha, é melhor nós tomarmos esse caminho. Ah, mas você não é o sacerdote? Eu sou o sacerdote para orar,
mas nós somos uma só carne para decidir. Se tiver perto do seu marido, cotovela ele, irmã. Cotovela, você tem minha autorização agora. Cotovela para deixar ele roxo. Porque, na verdade, é gostoso falar, não, porque você é uma só carne comigo, mas tem que ser uma só carne para decidir. Ontem à noite, consegui uma folga ontem, não tinha compromisso à noite, saí daqui da igreja às 6:30 da noite, da tarde, da noite, 6:30 da noite, e eu fui para casa, eu falei, glória. Aí minha filha trouxe umas coisas para mim fazer, e aí eu comecei a fazer, e na hora lá a gente perdeu o negócio, e eu fiquei nervoso, mas fiquei nervoso mesmo. Eu saí do barraco, irmão, e chutei a tenda, mas chutei feio mesmo a tenda. Aí hoje de manhã, acordei, sentei na mesa meio emburrado, todo mundo sentou para tomar café, eu falei, eu quero pedir perdão para vocês, porque ontem eu fiquei nervoso, e que nem o Braizinho fez aquele teatro ano passado, não pode ficar nervoso, irmão. Mas eu fiquei nervoso. Então, é lindo, quando na verdade nós tornamos a nossa família acessível a todas as coisas. Então, sabedoria é o dom de discernir qual o melhor caminho a seguir, e normalmente as mulheres têm essa facilidade. Por que elas têm? Porque elas têm algo que nós não temos. Elas têm algo que gera, chama-se útero. E o útero de uma mulher é como se fosse o sonar, a sonda, o sensor que está na ponta de um submarino que identifica obstáculos. Você pode ver, quando uma mulher olha para você e fala assim, não mente para mim, ela tem certeza que você está mentindo. Ô irmã, pode olhar para ele de novo, você tem minha autorização, fala para ele, você está escutando, né? Mas, quando ela fala, é porque de fato ela percebe mesmo, ela tem essa facilidade, é ela que carrega, né? É ela que tem a facilidade para discernir as coisas. Então é muito bonito quando uma casa ela é edificada debaixo de sabedoria. Que mais? É a melhor atitude a se adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. Isso é sabedoria. Então a gente tem que saber se adaptar aos momentos. E aí qual é o exemplo? Salomão, quando as duas mulheres reivindicaram cada uma a maternidade da criança viva. Chegam lá as duas mulheres, você conhece o texto, e dizem assim, é meu filho. O Salomão olhou e falou assim, mas se você está falando que é seu, e você também está falando que é seu, como é que pode uma só nascer de duas? Pode. Ele disse, sabedoria, melhor caminho é tomar, vamos cortar a criança em dois, vamos dar metade para cada um, sabedoria. Aí a mãe disse assim, não, é melhor que ela fique, porque assim ele permanece vivo. Ele disse assim, pode levar porque esse é seu filho. Porque aquele que está disposto a renunciar, sabe que nada é seu, mas apenas um propósito. Quando você conhece aquelas pessoas que são mesquinhas e que falam, é meu, é meu, é meu, é meu, e você sente, isso é um sintoma, é um sentimento de perda, que alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa lá atrás, e isso cravou algo nela, que ela precisa exercer domínio sobre alguma coisa, ou quando não, sobre pessoas. Isso é um perigo, porque o Senhor não deu autoridade para o homem botar domínio, cabresto, governo em pessoas. Ele disse, domina os peixes, domina os animais, domina sobre as plantas, mas sobre os homens não. Então, é muito perigoso isso. Sabedoria é isso, é quando nós conseguimos compreender o melhor caminho a seguir. Todos comigo? Então repete comigo, sabedoria, dom que Deus nos concede para discernir o melhor caminho. Aí, o que é inteligência? É uma capacidade mental de raciocinar, de planejar, abstrair ideias e de aprender a verdade. Então, é muito diferente sabedoria de inteligência. Existem pessoas que estão olhando para mim aqui, que são sábias, mas não são inteligentes. E existem pessoas que estão olhando para mim, que são inteligentes, mas não são sábias. Existem pessoas que são boas para aprender a verdade, são boas para raciocinar e planejar, mas não são boas para traçar caminhos para aquele momento, que é diferente. E quando nós olhamos para a pessoa inteligente na Bíblia, nós olhamos para Moisés, viveu 120 anos, e desses, passou 40 anos no Egito,
aprendendo a ser tudo. Diga isso comigo, 40 anos no Egito, aprendendo a ser tudo. Os historiadores contam que o faraó queria destruir e acabar com Moisés, quando percebe que havia alguma coisa diferente em Moisés. Isso não está na Bíblia, isso é relato, isso é rabisco rabínico. E o Moisés tinha uma habilidade como ninguém até hoje, em 2017, conseguiu ter como ele tinha, a habilidade para empalhar animais. Moisés era um grande empalhador de animais. E mais do que isso, Moisés tinha algumas habilidades para lidar com algumas coisas. E o faraó ordena que o Moisés saia para perseguir um inimigo por esse campo. Nesse campo do deserto tinham várias serpentes que pulavam da areia e mordiam as pessoas, elas morriam no deserto. O Moisés, como tinha algumas habilidades, alguns conhecimentos que Deus concedeu a ele, então ele pegou algumas aves, ele soltou essas aves no deserto. Enquanto as aves passavam, essas serpentes pulavam, mordiam os animais e eles passavam sem ser atacados pelas serpentes. São coisas que Deus deu para o Moisés e ele adquiriu na casa do inimigo para ser, na verdade, um benefício para quando fosse guiar a casa do Senhor para a terra prometida. Existem algumas coisas que eu e você aprendemos lá no lamaçal, eu e você aprendemos lá no pecado, e hoje nós trazemos ele para o reino da luz, aplicamos o favor de Deus para alcançarmos o favor do Senhor. Todos comigo? Então Moisés viveu lá 40 anos aprendendo a ser tudo, outros 40 anos no deserto aprender a ser nada, lá no deserto. Ele ficou 40 anos se desprendendo de todo o jugo de Faraó, todo o jugo egípcio, e depois os últimos 40 anos aprendendo que Deus é tudo. Então repete isso comigo, tudo que você aprendeu lá no Egito, o Senhor leva você no deserto, para você ser esgotado de tudo isso. Agora bate no peito e fala assim, depois Ele traz para você um ciclo, para você aprender que Deus é tudo. Quantos tem o Senhor como tudo da sua vida e pode exaltar um Deus maravilhoso como esse, o nosso? Te amamos, Senhor, porque o Senhor é lindo. Então hoje você já não é mais aquela pessoa nervosa, você já não é mais aquela pessoa iracunda. Corcunda você está falando, apóstolo? Não, iracunda. Aquela que irava e ficava irada e só o sangue do cordeiro. Seu rostinho era mais ou menos assim, olhe para mim. Hoje não, hoje você é doce. Hoje você, na verdade, o sal que é fidelidade, porque não sei se você, como eu, por exemplo, teve algumas dificuldades na vida. Hoje é muito fácil, não é? Hoje os nossos filhos, eles tomam suquinhos, né? Tudo em caixinhas, no canudinho. A gente não, a gente tinha que pegar a laranja no verdureiro e sair correndo, essas coisas, e tomava na casa da tia, por aí, ou quando não achava um pomar por aí, pegava uma laranja. E quando você pegava a laranja azeda, o que você fazia com a laranja azeda? Passava um salzinho para ela ter sabor. Então perceba que você era daquele jeito, sem gosto, azedo. O Senhor pegou você, deitou sal em você, deixou você doce agora. Repete isso comigo, agora eu sou doce. Fala para esse irmão, agora você é doce. Então, nós, aqui hoje, nesse culto, estão as pessoas que foram verdadeiramente transformadas pelo Senhor. Então hoje você não se precipita mais. Então hoje você planeja, então hoje você raciocina, então hoje você traz para a sua vida, para o seu cotidiano, tudo que você aprendeu. Então hoje você não precipita, hoje você não se pré-ocupa, hoje você na verdade vive o propósito que Deus tem para a sua vida. Por quê? Porque hoje você está dotado não da inteligência humana, mas da inteligência do Senhor, para que você alcance os propósitos dele em nome de Jesus. Todos comigo? Então repete assim comigo, sabedoria e inteligência. Olha para quem está do seu lado e diga assim, a sua casa será bem sucedida, com sabedoria e inteligência. Aí, imagine
que você está diante agora de uma paisagem, onde você vê um rio. É claro que o mecanismo que eu tinha era bem feio, esse rio está bem feio, eu sei que está, mas faz de conta, faz assim, uau, isso, para ficar um culto um pouco melhor. Então faz de conta que você tem um rio, e esse rio está nas margens da sua fazenda. Gostou, né? Até agora o rio era um fiasco, mas falou que era seu, bênção, né? E nessa sua fazenda você tem ali alguns pedaços de terra, em que você vai fazer semeaduras. Então ali você vai dividir aquele campo, e você vai plantar trigo, você vai plantar cevada, você vai plantar soja, você vai plantar milho. E depois que você surca a terra, o que é surcar? Movimentar. Por que Deus, quando pegou você, a mim e nós, do lugar onde nós estávamos, Ele pegou e fez novas todas as coisas? Porque quando o plantio, quando a cana é sacada da terra, quando a soja, enfim, a plantação é sacada, é chegado o tempo da colheita, o que eles fazem? Eles movimentam aquela terra. Para quê? Para que ela possa entrar num ciclo novo. Fala assim comigo: movimentar a terra para um ciclo novo. Então, às vezes, ou talvez não, o seu ciclo é esse, irmãozinho. O seu ciclo é esse, irmãzinha, que você não está entendendo nada. O Pai está pegando essa terra sua aí, está surcando você, está fazendo novas todas as coisas para que você possa entrar num ciclo novo. Isso é processo. Repete isso comigo: processo. Muito bem, aí você vai ter que plantar, e para você semear, você tem que ter boa semente. Fala comigo: boa semente. E só jogar semente ali resolve? Não. Como você tem um belo de um rio passando nas margens da sua propriedade, o que você vai fazer? Você vai conectar água nele. Faz de conta que essa setinha vermelha é o tubo de água. Fala amém. Só que é o seguinte, irmãos, se esse tubo de água está conectado, qual é o campo que vai crescer? Os outros vão minguar, porque não tem água para manter a vida daquela semente, para que ela possa brotar. Tá, apóstolo, o que você está querendo dizer com isso? Pois bem, então faz de conta que você tem de novo o rio. Fala comigo: tem um outro rio. Aí você tem mais terra. Fala assim: mais terra. Só que de repente essa terra, ela é finanças. Essa terra, ela é unidade. Essa terra é amor. E essa terra é respeito. E essa terra não é apenas uma terra, ela é a sua casa. Só que se a sua casa viver com o canal do rio de Deus, alimentando só finanças, os outros vão minguar. Você entende então quando uma família, uma casa não subsiste? É porque o rio, o fluir de Deus, está sendo direcionado apenas para uma área da vida deles, e normalmente é para a área que mais satisfaz, no caso das finanças. Você quer ver pessoas, você quer ver o equilíbrio da pessoa? Veja ela sem recurso, veja ela sem dinheiro, olha bem do seu lado, veja quem está do seu lado, dá uma observada. Você conhece essa pessoa do seu lado? Mais ou menos, apóstolo. Como é que essa pessoa é na semana de pagamento? Apóstolo, manda prender e manda soltar. Compra. E para o dia 21, 22, apóstolo do céu, é só o sangue. Não, porque aí, apóstolo, aí abre o ciclo da murmuração. Não, porque pelo amor de Deus, vocês estão gastando demais, porque está aqui na hora de começar, porque não tem mais dinheiro, porque... Finanças é assim. E irmãozinho, irmãzinha, deixa eu falar uma coisa para você. Não é só na sua casa que é assim. É na casa de todo mundo. É na igreja também é assim. Ou você acha que tudo aqui na igreja o anjo vem aqui, pega uma varinha e fala assim: quanto que você precisa hoje, Paulo? Preciso hoje, amanhã precisa de 6 mil para pagar o aluguel. Tá bom, peraí, 6 mil na sua mão, vai lá, varão, paga lá. Não é assim. Existem alguns dias que a gente tem que fazer como Elias. A gente tem que ajoelhar, enfiar a cabeça aqui, a posição da mulher hebreia quando ia parir um filho, para gerar o recurso. O Elias foi gerar a chuva. Só que na verdade, nós precisamos entender que a nossa casa, ela não vive só de finanças.
Assim como, por exemplo, ela não vive somente de unidade. Ela também não vive só de amor. Ela não vive só de respeito, porque uma área está conectada à outra. Assim como, por exemplo, você não pode viver sem rim, porque é ele que purifica o sangue do seu corpo. Você não pode viver, por exemplo, sem o seu dedão do pé, porque é ele que é o equilíbrio do seu corpo. E a Bíblia fala que quando os inimigos pegavam pessoas e queriam escravizá-las, cortavam o dedão do pé deles, porque o dedão do pé tira todo o equilíbrio do nosso corpo. Qualquer dia desse começa a andar lá na rua, começa a andar com o dedão levantado para você ver. Uma coisa é você andar com o dedão levantado, que você produz equilíbrio no seu corpo. É a mesma coisa que você andar com uma barra de equilíbrio. Uma coisa é você não ter para não se apoiar. Ele é o equilíbrio. E de vez em quando, irmãozinho, a irmãzinha, agora é com você. De vez em quando você quer botar aquele sapato de bico fino, e o dito cujo do seu dedão, ele é desproporcional. Ele é... o seu dedão é o evangelista. Evangelista? É. Porque nos 5 ministérios na mão é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você entendeu agora porque eu estou falando que seu dedão é evangelista, irmão? Ele está sempre na dianteira, ele quer ser sempre o primeiro. Né? E ele sobra de vez em quando. Então não murmura, porque tudo tem um propósito. O Senhor estabeleceu o seu corpo em ordem, assim como uma família não subsiste. E o rio de Deus tem que estar fluindo. É claro que nós temos diversas outras áreas, mas eu estou colocando aqui 4 pelo menos, que esse fluir não pode ser um cano maior aqui, não, eles têm que estar regando, para que essa casa seja estabelecida no propósito do Senhor. Todos comigo até aqui? Então diga assim: eu profetizo sobre a minha casa, que o rio de Deus vai fluir sobre todas as áreas, e haverá sabedoria, e haverá inteligência, para que ela seja edificada, cresça, se estabeleça, e o Senhor seja exaltado todos os dias, em nome de Jesus. Acha alguém e fala assim: a sua casa pode ser mais feliz. Pode bater palma mais uma vez para o Senhor? Aí, introdução feita, eu preciso mostrar para você o versículo mais dito por nós, mais anunciado por nós acerca da nossa família é esse, Josué 24:15. Tem colante nos carros, tem faixa na porta das casas. É a primeira palavra que nós usamos para evangelizar as pessoas. Quando nós vamos edificar vidas no Senhor, a primeira palavra que nós falamos para ela é o final do versículo. Não, meu irmão, porque você e a sua casa vai servir o Senhor. Pega o texto, por favor, de Josué 24:15, diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor. Olha o Josué falando com o povo. Se para vocês parece mal servir ao Senhor, escolha hoje então a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram os seus pais, que estavam além do rio, ou aos deuses os amorreus, em cuja terra habitais. Você percebe que quando o povo saiu do Egito, eles passaram por 2 processos de água. Fala isso comigo: a saída do Egito, tiveram 2 processos de água. Teve o Mar Morto e teve o Rio Jordão. O Mar Morto era para apagar o passado, e o Rio Jordão era para transformar o caráter. O Rio Jordão era um desatador, para que na verdade eles entrassem no ciclo da terra prometida, verdadeiramente servindo e amando o Senhor. Mas qual o cenário? O cenário de incredulidade, um cenário de religiosidade. E o Josué então tem que engrossar a voz e falar assim para eles: não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós estamos escolhendo agora servir ao Senhor. Apóstolo, tudo bem, eu sei disso, eu conheço isso, mas quantas vezes eu e você não proclamamos e não profetizamos isso sobre a nossa casa? Perceba que por causa da integridade do Noé, toda a família dele entrou naquela arca e desfrutaram da salvação do Senhor. Nós estamos margeando aí, dias decisivos para nós crentes em Jesus, dias de sinais evidentes no céu.
Não sei se você tem expectativa, mas eu tenho. Eu não vejo a hora que esse dia 23 chega. Eu preciso saber o que tem atrás desse dia 23. Eu não vejo a hora. Se for para ir para a glória, a malinha já está pronta, aleluia. Mas se for alguma outra coisa, nós precisamos saber, desvendar. Se tiver que sentar de novo nas carteiras, para estudar de novo a Bíblia, para entender ciclos, vamos entender. Se tiver que pedir ao Senhor, Senhor, dá para nós a habilidade da tribo de Issacar, para entender tempos e estações, nós vamos pedir para Ele, Ele vai dar. Mas a expectativa minha é, eu quero voltar para casa, quantos querem? Amém. Chega, irmão, de ser forasteiro. Chega desse negócio, esse lugar não é nosso, irmão, nada é nosso aqui. Então para de ficar vislumbrando coisa terrena, para de ficar brigando por coisa pequena, para de querer ser o que você não é, porque a sua casa não é aqui, isso aqui é passageiro, isso aqui não é morada nossa não, nós somos eleitos nele, e para ele retornaremos em nome de Jesus. Então nós precisamos querer isso para nós, só que não queira isso só para você, queira para a sua casa. E por causa de ser justo, e por causa de ser íntegro, e por ser reto, e por amar o Senhor, a sua família pode ser contemplada com isso. Porque o Josué disse, eu não sei vocês, mas a minha casa escolhe hoje. Ele profetizou milagre sobre a família dele. Ele profetizou a palavra sobre a casa dele, assim como Abraão. Quando ele está subindo o Monte Moriá para sacrificar o Isaac, ele proclama, profetiza, desata e abre a porta do milagre para ele. O coração sangrando, o coração moído, aquilo que ele mais esperava, um filho, o Senhor deu, mas o Senhor estava tomando de volta e pede para sacrificar como se mata um bicho. Irmão, não era simplesmente para ir lá oferecer um voto, era para matar o filho como se matava um bicho. Era para catar o cutelo e degolar a cabeça do menino, porque o sangue tinha que fluir. E o coração daquele homem moído. 33 anos tinha o menino, subindo o monte. Ele olha, pai, estamos caminhando até aqui. Muito bem, o feixe está aqui nas minhas costas. Mas onde é que está o sacrifício? O pai olhou para ele, olhou para a carinha bonitinha dele e já viu ele fazendo bé. Mas o pai não proclamou que ele não queria viver. Ele proclamou que ele tinha certeza que iria acontecer. Deus proverá. Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Quando ele prepara o altar, quando ele deita o menino, levanta o cutelo, brada, e o cordeiro está amarrado nos 2 chifres, morte e ressurreição de Jesus, para que ele pudesse sacrificar. Ele desatou o milagre, porque ele não falou o que ele não queria viver. Ele não disse, é você, porque o Senhor me deu, mas agora o Senhor toma de volta, que vida é essa? Não, ele não proclamou, ele não usou o que nós usamos muitas vezes. Ele não fez o que nós muitas vezes fazemos, botamos a mão e começamos a questionar o Senhor, porque alguma coisa não fluiu como a gente queria. E a gente tem essa mania. Fala para o irmão, não a gente, fala para ele. Os que faltaram, fala para ele. Mas a gente gosta de murmurar. Gosta, irmão. Não, vamos falar a verdade. Hoje mesmo, já deu aquela, já puxou aquela fita. Eu fico imaginando que o Senhor, ele fala assim, eu não estou entendendo. Não, apóstolo, mas Deus é bonzinho. Não, Ele é muito bonzinho. Pai é bom, diga comigo, pai é bom. Mas o pai se conforma de vez em quando, não acredito. Quantos são pais aqui? De vez em quando você não fica com o queixo caído com as coisas que seu filho faz? Mas você fala, meu Deus do céu, eu não ensinei isso para ele. Eu falei para ele, não trepa aqui. Não, ele não trepou, ele está dormindo lá em cima. Eu falei para ele, não fala isso, mas ele está falando. Não é assim que acontece? Pai, é assim. Mas por que a gente, na verdade, prefere falar o que não quer? Então, Josué, ao pronunciar esse texto, eu encontrei nesse texto 4 pilares. Se te for interessante, leve para sua casa isso. O primeiro, ele foi fiel ao Senhor. Porque ele viu.
ele ficava na porta da tenda, servindo Moisés. Ele viu, ele contemplou, ele via e ele ouvia o que Deus fazia e falava. Ele contemplou o que Deus prometeu. Então ele disse: jamais eu transgredir, eu dar passos para trás. Se vocês quiserem servir a outros deuses, façam vocês o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa nos manteremos fiéis ao Senhor. Nós não vamos mudar. Você muda por causa da circunstância? Você muda por causa da situação? Você que está congregando aqui há pouco tempo, talvez você não saiba da nossa história. Talvez você não saiba do que a gente já passou para estar aqui. Motivos para a gente fechar essa igreja a gente já teve. Mas só que fiel é o que nos chamou. E qual é Ele mesmo que vai fazer? Fiel é o que nos chama. É Ele quem faz. Motivos nós temos de sobra. Eu disse para os meninos, ai que bonitinho, para os meus aluninhos da terça-feira. Fala amém, meus alunos. Eu falei para eles: vocês estavam no culto na igreja domingo? Quantos estavam domingo no culto? Fala amém. Você viu a profetisa abrindo o culto domingo? Você olhou para a profetisa Márcia? A profetisa Márcia tinha motivos para não estar aqui no sábado, no domingo. A pessoa que marcou a vida dela como pai, ela sepultou no sábado, 4:30 da tarde. 5 horas, ela contemplou o caixão entrando ali, a pessoa que era um pai para ela. Mas irmão, aquilo que o Senhor imprimiu em nós é maior do que as nossas dores, é maior do que as nossas frustrações, é maior do que as nossas decepções. Aquilo que o Senhor prometeu para mim, para você, para nós, é muito maior do que aquilo que a gente não tem, é muito maior do que aquilo que a gente quer ser. O que você quer ser, Deus está pouco lixando com isso. Deus quer que você queira ser o que Ele quer que você seja, e para isso, você tem que morrer para você. Você tem que sacrificar a sua vida para Ele, a ponto de você dizer assim: Senhor, nada que eu faça é capaz de pagar o que o Senhor já fez por mim, porque Cristo te amou, me amou, nos amou antes de nós o amá-lo. Ele foi à cruz antes de nós o conhecê-lo, mas Ele sabia que no dia oportuno, que no dia 18 de outubro de 1997, eu desceria as águas do batismo e testemunharia que Ele é o Senhor da minha vida. Ele sabia que naquele dia eu ia aceitá-lo, por isso que Ele foi na cruz por mim. E no dia que você foi, Ele já sabia que você ia. Ele te amou primeiro, Ele deu a vida por você. E nós não somos capazes de fazer nada por ninguém se ela não nos for dar alguma coisa em troca. E nós criamos o nosso vínculo de amizade segundo aquilo que as pessoas fazem para nós, ou quanto nós nos identificamos com elas. Depois batemos a mão no peito e falamos: somos cristãos. Não somos, porque nós selecionamos com quem queremos nos relacionar. Criamos o nosso vínculo de amizade com as pessoas que concordam conosco. Não é este o mandamento, não é essa a instrução. Não é para você orar por mim, que sou seu pastor, é para você orar por aqueles que te perseguem, para aqueles que te odeiam, orar pelos teus inimigos. Se você fizer isso, Ele amontoa um monte de brasa viva na sua cabeça, e o fogo arderá no altar continuamente e não se apagará, em nome de Jesus. Mas é gostoso orar porque a gente gosta. Ele se manteve fiel ao Senhor, independente do cenário. Ele se manteve fiel. O que mais? Ele tinha responsabilidade com a família dele. Eu vou viver com o Senhor, e eles são os meus também, são meus filhos, é minha esposa, então eles também servirão ao Senhor. Eu tenho um relacionamento com eles. O que tem de família hoje, que cada um vive por si, porque se apoia no texto: salvação é individual. É individual, mas você quer que sua família se perca?
tenha responsabilidade por ela. Filho que Deus te deu, não deu para você dar para os outros cuidar, nem para os outros ensinar. Deus deu filho para você cuidar, para você disciplinar, para você imprimir a sua impressão digital, para que o filho tenha prazer de fazer, de cuidar e de viver pelas coisas do Pai. Temos que ter responsabilidade por aquilo que Deus nos deu. Esse meu matrimônio, matrimônio não dá problema, esse meu casamento, por que você casou? Quando você escolhe casar, estou assumindo responsabilidade, e responsabilidade é risco. É igual você bate no peito. Quantos tem fé aqui? Pergunta para esse crente que está preocupado, meio assustado, fala para ele, até agora estava tudo muito bom, mas a coisa engrossou agora, fala assim para ele, você tem muita fé ou pouca fé? Quantos tem muita fé? Se você tem muita fé, você está dizendo assim, eu estou pronto para correr risco. Se você tem pouca fé, você está dizendo assim, eu não estou disposto a correr risco. Quantos têm convicção? Não tem nada, vamos lá. Vamos embora. Autoridade sobre a família. Se vocês quiserem, eu vou servir o Senhor. Não. Havia uma autoridade como sacerdote. Não. Porque eu e a minha casa. Ele usou autoridade. Não. A minha casa está também debaixo de uma promessa. A minha casa também está debaixo. Isso aqui é sabedoria. Repete isso comigo. Sabedoria e inteligência. E a última, sua família sabia que Deus era com ele. Porque a família dele via Deus nele. Quantos são crentes aqui já há algum tempo? Fala aleluia. Olha para mim agora, As pessoas que estão à sua volta, sua família, elas veem Deus em você, em mim, em nós. Por que muitas vezes a nossa palavra não tem crédito? Porque as pessoas não veem Deus em nós, porque os nossos hábitos não foram mudados. Nós somos crentes, mas na verdade continuamos vivendo o mesmo padrão de vida. Quando Josué falou, a família dele falou assim, espera aí um pouco, eu sei quem é o Deus do meu pai. E alguns cultos atrás, acho que foi no culto da ceia, eu falei uma frase que ela é perigosíssima, e graças a Deus que aquele culto se perdeu. Nós perdemos o culto da ceia, graças a Deus. Não era para ninguém assistir mesmo. Mas, no culto da ceia, eu disse uma frase que ficou muito clara para mim. Se você, na sua família, o Senhor se apresentar para um seu familiar e dizer assim, eu vou contar até 3, você vai falar o seu nome, eu sou o Deus do 1, 2, 3. Quando eles ouvirem isso, eles vão dizer, eu quero o Senhor na minha vida, porque eu vejo na vida deles, ou eles vão dizer assim, longe de mim, porque eu não vejo nada de você neles. Quando você bate no peito e fala assim, Deus está em mim. Se o Deus que nós batemos no peito e fala que está em nós, se apresentar para um familiar nosso, dizendo assim, eu sou o Deus vou dando meu exemplo, se o Senhor se apresentar para os meus filhos num momento, fala assim, Débora, Vitor, eu sou o Deus do seu pai que ele prega. Eles vão dizer assim, pode ir embora daqui, cara, porque meu pai lá na igreja ele é santo, mas em casa é um capeta, e eu nunca vi Deus na vida dele não. Pode ir embora daqui, que eu não conheço esse Deus, eu não quero não. A família do Josué sabia quem ele era, porque ele era um homem que vivia com sabedoria e inteligência. Conte comigo? E aí, para a gente encerrar o texto áureo da Bíblia, se o Senhor não edificar, aí o cara que montou o negócio não botou espaço lá, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A sua casa, ela é uma antes da conversão, e ela é outra depois da conversão. Eu já contei aqui, talvez você não estava no culto, em 2007, quando eu tive que terminar um ciclo da minha vida, que foi pegar a minha profissão e devolver na empresa e viver somente na igreja,
de milagre, da provisão do Senhor, do provimento do altar para a minha casa. Foi um romper de Deus, foi muito dolorido para mim. Mas quando eu tive que tomar essa decisão, eu entrei numa crise, porque as contas, elas eram reais. Nós tínhamos um padrão de vida, nós tínhamos um hábito de viver, nós tínhamos uma receita mensal. Então, quando você tem um salário, você cria o seu padrão de vida. Você vai no supermercado, você passa com o carrinho no supermercado, você só vai puxando. Vê preço, você nem se preocupa, você tem um valor, você sabe que você pode gastar. Era assim. E um belo de um dia, numa crise na minha casa, peguei uma situação lá, eu estava apavorado. A sabedoria da minha casa pegou o nosso caderno de contas, cheio de boletos, trouxe na cozinha. Toda vez que eu falo disso, eu vejo a cena nos meus olhos. Botou o caderno em cima da mesa e disse assim: esse aqui é o nosso caderno de contas. Você tem convicção de que foi o Senhor que nos chamou? Você tem convicção certa e plena que foi o Senhor que prometeu? Você tem convicção que foi o Senhor que ordenou que você entregasse o seu trabalho? Eu disse: tenho. Então, se Ele prometeu, é Ele que vai honrar. Porque se nós formos envergonhados, a vergonha é dele. Se nós formos honrados, a honra também é dele, porque foi Ele que prometeu. Numa casa, não podem existir duas pessoas que disputam um espaço. Uma casa, ela só é bem sucedida quando elas trabalham para viver, edificar e construir para um propósito. Você já imaginou se naquele dia ela não age de sabedoria e entra no mesmo desespero meu? Irmãos, o ministério Ventos de Avivamento não existia hoje. Então, antes da sua conversão, sua casa era uma. Depois da sua conversão, sua casa é outra, porque agora quem edifica não é mais você. Ele é o fundamento. Ele é a base. Tudo é para a honra dele. Tudo é para a glória dele. Sabe aqueles móveis que você compra? Sabe aquela televisão 4K que você comprou curva para pôr lá no seu quarto? Fala aleluia. Quando chegou lá, e se você não fez, consagra ao Senhor e diz: está aqui porque o Senhor nos deu. Compramos porque o Senhor proveu. Crescemos, reformamos, expandimos. Compramos uma outra propriedade, aumentou as cabeças de gado, porque é o Senhor que proveu. Por causa da meu, porque eu fiz um baita de um negócio. Fez negócio porque foi Ele que te guiou, porque Ele é o sustentáculo, Ele é a base. Então diga comigo: se o Senhor não edificar a minha casa, diga: se o Senhor não for a minha sabedoria, diga: se o Senhor não for a minha inteligência, de nada adianta. Da mesma forma, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu, você, nós podemos tornar a nossa casa mais feliz com sabedoria e inteligência. A minha oração com você hoje é essa: Pai, nos dê sabedoria e inteligência. Vamos orar?